que se estendem até 500 metros da praia, né, que é considerado como orla marinha. Esses ambientes são os mais corrosivos que existem. Tanto que a gente, na plataforma mesmo, a gente tem um ambiente muito, muito agredido, digamos assim. E constantemente ela precisa estar passando por inspeção e toda aquela cobrança que a gente já sabe em termos de inspeções, em termos de profissionais que são utilizados ali para poder fazer a manutenção. E a questão de inspeção, né? Os diversos tipos de inspetores, né? Cada um dentro da sua área de atuação, para que possa fazer a inspeção desses equipamentos, que é muito corrosivo. Depois a gente tem um ambiente industrial, né? Com os produtos industriais, né? Muito material que é exposto ao ambiente, que torna o ambiente altamente corrosivo, né? O que é expelido, né, no ar de um ambiente, né, de indústria e juntamente com os produtos que são utilizados nessa indústria, principalmente a indústria petroquímica. Então, esses são os principais ambientes corrosivos que a gente tem. Por isso, daí a necessidade de um controle muito grande aí nas instalações. Você perceber, se a gente descuida um pouco, a gente não, a empresa no caso, né? Se ela descuida um pouco da manutenção, rapidamente a gente tem esses ambientes agredidos, principalmente se houver os produtos e se houver a umidade também, né? Aí o menos corrosivo que a gente tem no ambiente é a atividade, a área rural e seca. Então, quanto mais distante do mar e quanto mais seco for o ambiente, né, ele não tiver muita umidade, então esses não é que não vai prejudicar e não vai corroer, mas esses é menos agressivo, né? Então a gente tem a orla marinha e atividade área industrial, principalmente a indústria petroquímica, em função dos produtos que possui. Ok? Mencionando aí porque a gente estava falando desse ambiente corrosivo, altamente corrosivo, causando corrosão. Os materiais mais utilizados. Dentre esses materiais que são mais utilizados, a gente tem o aço carbono e os aços livres, incluindo também toda a bagagem de ferro fundido, cobre, chumbo, vidro, plástico. O vidro ele está mais utilizado para alguns ambientes específicos, algumas áreas específicas, mas o plástico em si, o PVC também, borracha, o cimento amianto, né, o concreto, a cerâmica e a argila, né, vidrada, que é o chamado argila vidrada, que é o barro vidrado. Mas para a área industrial, a gente tem na sua maior utilização, a utilização aqui é do aço carbono. Então, o aço carbono, ou como é chamado também aço ao carbono, é um dos materiais mais utilizados na indústria. Alguém sabe por que ele é o mais utilizado? Alguém saberia dizer? É bastante resistente e mais barato do que o aço inox. A pessoa, mas se ele é resistente, né, e por que não usar, né? E se ele é mais barato, por que não usar sempre? Porque nem sempre o aço carbono, como a gente já veio comentando, ele vai ser necessário, ele vai ser o suficiente para poder fazer a utilização de diversos tipos de produto. Então, a gente parte para os aços inoxidados, como o colega falou, e para os aços ligas. Mas os aços carbono, eles atendem, de certa forma, bem, são resistentes, resistem bem, e em relação aos outros aços inoxidáveis e a outros aços ligas, ele é o mais em conta. Por isso, dessa grande utilização. Desculpa, aí vem questão também de processos de utilização, facilidade do processo de soldagem, que para o aço carbono ele é mais fácil de ser trabalhado, já que dentro da indústria, um dos maiores meios de ligação que a gente tem é o meio de ligação por solda, né? Além de ser bastante resistente, vedar bem, desde que seja feito da forma correta,
é um dos mais utilizados. Okay? Quando o aço carbono ele não é o suficiente, aí vai partir para os ácidos ligas. E uma das principais ligas que a gente tem é o ácido inoxidável. E aí, fugindo um pouquinho do aço carbono, e ele vai adquirindo características diferentes. Temperatura, corrosão, altamente resistente à corrosão. Mas todo tipo de material ele vai ter seu ambiente agressivo, vai ter um material que vai estar agredindo ele ali. Mas, de certa forma, para ambientes que sejam altamente corrosivos e de muita, digamos assim, umidade e hostil para a questão do ferrugem, o aço carbono ele vai atender, mas com o tempo ele vai sendo deteriorado. Aí há a necessidade de fazer a utilização de outros materiais, certo? Okay. O ferro fundido também, que é muito utilizado, né? Mas só que nem sempre a gente pode fazer a aplicação do ferro fundido. Tem alguns casos que ele é específico para aquela situação, mas tem outros que a gente não pode fazer a utilização dele. Então, cada tipo de material com a sua aplicação, certo? Cobre, chumbo, vidro, então, enfim, as outras ligas metálicas que são utilizadas para que a gente possa ter a aplicação das tubulações. Ok? Em indústrias de processamento, o aço carbono é o material de uso mais geral, devido às excelentes propriedades que ele tem em mecânica e é o mais barato, né? Ou seja, diminui o custo ali de implantação, né? Aço carbono, fácil de ser usinado, fácil de ser soldado, fácil de ser trabalhado com ferramenta de corte, né? Às vezes há necessidade de fazer corte a frio. Tem ambientes que não pode fazer corte a quente, onde cortes e instrumentos que gerem centelha ou isca e precisam ser feitos a corte a frio. E para os tipos de materiais que a gente tem, o aço carbono ele ainda consegue ali ser cortado ali, usinado ali com ferramentas de corte a frio, corte a tubo, serra, enfim, e outros. Então, daí a sua grande aplicação também. O ferro fundido é normalmente empregado em tubos para instalações que requeiram baixa pressão, boa resistência à corrosão e pequena resistência mecânica. Né? Por que pequena resistência mecânica? Já que ele é mais duro, aí vem a questão, né? Se vocês tiveram aula de MC Materiais de Construção Mecânica ou coisa do tipo, ou até mesmo pela experiência que vocês têm, vocês vão verificar. Ele possui pequena resistência mecânica. Ele é bastante resistente, porém, é dito que ele possui pequena resistência mecânica. Né? Alguém saberia dizer por quê? Quem foi que levantou a mãozinha aí? Por favor, pode ficar à vontade.